Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Hoje, o nosso espaço aqui no YouTube vai falar sobre um assunto voltado para os nossos alunos. Como os nossos companheiros já sabem, esse espaço é destinado não só a falar sobre política, mas também está destinado a auxiliar os nossos alunos, principalmente nessa semana que será a semana de prova. E o tema é a República Velha, né? O período que nós vamos falar agora é o período que se inicia com a proclamação da República, quando Deodoro da Fonseca inicia o período chamado a República da Espada. Por que República da Espada? Porque os dois primeiros presidentes estavam completamente ligados à questão militar. Eles eram militares. Então a república que falava de democracia nasceu sobretudo comandado por generais, na verdade por Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. E essa primeira república, um fato importante é a questão da preocupação com a valorização do café. A expansão econômica, sobretudo o processo de industrialização no Brasil que estava no início, dependia muito da cafeicultura. Quando os produtores conseguiram fazer com que o preço do café alcançasse um nível satisfatório, automaticamente esse nível acabou sendo destinado à industrialização e também à expansão econômica. E um fato relevante nessa República Velha é a questão da política dos governadores. Por que a política dos governadores? Porque simplesmente foi uma ação articulada entre o governo federal e os coronéis dos municípios. Era uma via de mão dupla. Como assim? Os coronéis, eles faziam com que os seus comandados, aqueles camponeses mais humildes, aqueles sertanejos, eles votassem no candidato que estava no poder. E em contrapartida, aquele coronel ganhava verba e alguns coronéis automaticamente aplicavam essa verba em prol do município. Outros coronéis, obviamente, embolsavam. Sobretudo, nós temos que olhar as duas faces. O coronel era figura marcante, é uma figura marcante dessa República Velha. E dentro, nesse âmbito da questão do coronelismo, nós temos também a ausência de autonomia dos eleitores. Por quê? Aqueles eleitores têm até uma charge muito emblemática nesse sentido, que trata o eleitor como burro. Por que como burro? Porque ele não tem autonomia, não tem liberdade para escolher o seu candidato. Pelo contrário, ele é obrigado a aceitar aquele candidato que o coronel impôs. Isso vai fazer com que aqueles coronéis exercessem um poder sobrepujante ali no município onde eles se encontravam. E esse coronelismo, ele automaticamente, isso é sintomático, ele fazia com que os eleitores tivessem uma antipatia pelos políticos da época, porque eles não queriam votar em tal candidato, mas lembrando que o sistema eleitoral era completamente fraudulento, o voto era aberto e não era secreto, as pessoas iam votar com o capanga do coronel ao lado vigiando, para saber se iria mesmo votar num determinado candidato. Então aquilo gerou uma fidelidade forçada desses camponeses e, sobretudo, marcou essa primeira república, que é uma república oligárquica. E é importante ressaltar, muitos têm dúvidas sobre o termo oligarquia. Oligarquia é uma forma de governo onde o poder fica restrito nas mãos de poucas pessoas. Nós vamos ver daqui a pouco que as duas oligarquias mais importantes nessa primeira república eram São Paulo e Minas Gerais. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. Então, sobre o coronelismo, o tema principal aí é a questão do poder concentrado nas mãos dos coronéis e que impunham a sua vontade aos eleitores
desse primeiro momento, num sistema eleitoral completamente fraudulento. Essa primeira fase da nossa república é uma fase marcada por muitos movimentos sociais importantes. E como eu sempre falo em sala de aula, é importante a gente ressaltar aqui que todo movimento social dessa primeira república, a chamada República Velha, é considerada caso de polícia. Foi no caso da questão do contestado e também a questão da Guerra de Canudos, que foram dois movimentos com características semelhantes, mas que tiveram algumas singularidades. Para começar, vamos falar sobre a Guerra do Contestado. Foi um movimento, como eu falei, semelhante ao que aconteceu lá no sertão da Bahia. E a grande questão é a seguinte: quando os sertanejos perderam as suas terras para que uma companhia norte-americana construísse uma ferrovia, 15 quilômetros de cada lado seria destinado a essa empresa. Automaticamente, aqueles camponeses perderiam a sua terra, a única fonte de sustento daqueles pobres camponeses. Obviamente que aqueles pobres sertanejos foram à luta e surgiu a figura do José Maria, considerado um messias. Essa figura é muito importante na República Velha porque vai ser o alicerce daquela população mais pobre. A crença na vinda de um messias que levaria o povo à redenção. Então a guerra de contestado acabou de uma maneira cruel, com vários camponeses sendo presos, muitos, milhares sendo mortos pelas tropas do governo, que não agiam de uma maneira democrática, muito pelo contrário, eles faziam questão de demonstrar força e poder, matando aqueles camponeses que lutavam simplesmente pelo seu direito à terra. Outra questão importante, e já vou pegar um gancho aí na questão da Guerra de Canudos, foram movimentos, como eu falei agora há pouco, movimentos semelhantes. Antônio Conselheiro, que era o líder do movimento na questão de Canudos, ele formou um arraial onde todos teriam acesso à terra. E teriam, obviamente, uma vida mais digna, uma vida mais justa, uma vida onde todos poderiam desfrutar do que a terra iria conceder. E Antônio Conselheiro, então, ele formou essa comunidade onde tinha escolas, tinha o postinho onde as pessoas eram atendidas, todos cultivavam aquilo que era necessário à sua sobrevivência. Então, Antônio Conselheiro, ele formou essa comunidade e simplesmente aumentou, cresceu de maneira avassaladora. Esse crescimento de Canudos despertou a ira de alguns setores da sociedade. Primeiro, os coronéis da região, que estavam perdendo mão de obra. Aqueles sertanejos, eles simplesmente deixaram de ser explorados pelos coronéis para seguir Antônio Conselheiro até o Arraial de Canudos e lá, obviamente, ter uma vida mais digna. A própria Igreja Católica também se posicionou contrária à formação de Canudos, porque a Igreja Católica não via com bons olhos a ideia da volta ao cristianismo primitivo. E também, sobretudo, as pregações de Antônio Conselheiro estavam sendo levadas mais em consideração do que os padres da região. E também o governo republicano, como eu falei, que falava de democracia, mas de democracia não tinha nada, cujo presidente era Prudente de Moraes, ele organizou várias expedições. E as 3 primeiras foram derrotadas, porque os sertanejos conheciam o local. Então organizavam emboscadas e com isso conseguiam derrotar as tropas governistas. E a 4ª expedição, infelizmente, mais de 15 mil soldados. A ideia, o objetivo que ficou traçado pelo presidente Prudente de Moraes era simplesmente não deixar pedra sobre pedra. E o Arraial de Canudos foi completamente destruído. E a população sertaneja foi simplesmente massacrada. Eles foram degolados numa prática chamada gravata vermelha, onde o sertanejo era degolado e a língua ficava pendurada em forma de gravata. Uma página marcada de sangue da nossa história que até hoje tentam ocultar
esse fato que marcou o início da nossa república. Existia um escritor chamado Euclides da Cunha e ele escreveu um livro, Os Sertões. E esse livro é importante porque Euclides da Cunha ele presenciou a Guerra de Canudos. Ele presenciou todos os fatos que desencadearam aquele massacre do governo republicano sobre o Arraial. Então é um importante livro e é, obviamente, uma fonte histórica fundamental para se entender esse assunto. Mas, enfim, qual foi o crime cometido por Antônio Conselheiro, afinal de contas? O crime que ele cometeu foi tentar lutar contra as injustiças, foi tentar lutar contra a miséria, a fome, o descaso, e tentar, sobretudo, conceder uma vida mais digna à população. E o importante ressaltar também é que Antônio Conselheiro ele foi visto pelo governo da República como monarquista. A República, na verdade, precisava de um pretexto para justificar a sua invasão ao Arraial de Canudos. E o pretexto simplesmente foi acusar Antônio Conselheiro de ser monarquista, de tentar derrubar a República e retornar com a monarquia. Mas nós sabemos que o objetivo de Antônio Conselheiro, obviamente, não era esse. Mas o governo, como eu falei, precisava de um pretexto. E foram lá e destruíram absolutamente o Arraial de Canudos. Um outro fato importante que também será cobrado da minha prova é a questão da política do café com leite. Dois estados dividindo o poder nesse momento. De um lado, Minas Gerais, do outro lado, São Paulo. São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, um grande produtor de leite, porque a pecuária já era muito importante para o Brasil nesse momento. E essa política do café com leite é o símbolo máximo do sistema oligárquico no Brasil. Por quê? O poder estava nas mãos desses dois estados, Minas e São Paulo. E eles se alternavam no poder. Quando um paulista estava governando e acabava o mandato dele, entrava um mineiro. Acabava o mandato de um mineiro, retornava com o paulista. E foi assim até 1929, quando São Paulo quebrou esse acordo. Aí nós tivemos a Revolução de 30, com o doutor Getúlio Vargas, aí é uma outra temática. E também vamos falar sobre a questão, para encerrar, sobre a questão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, no século passado, era uma cidade marcada pela sujeira, pela insalubridade, pela falta de pavimentação, pela falta de higiene, sobretudo da população, que geravam milhares de doenças, peste bubônica, varíola, febre amarela, e, obviamente, o governo de Rodrigues Alves, ele tentou encontrar uma solução para aquela situação. E ele nomeou Pereira Passos como prefeito do Rio de Janeiro. O prefeito Pereira Passos, por outro lado, ele nomeou como médico oficial, médico sanitarista, Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz começou uma campanha para acabar com as doenças do Rio de Janeiro. E ele criou uma vacina. E a grande questão aí é que não houve uma campanha de esclarecimento sobre os objetivos da vacina. Simplesmente baixaram a lei para obrigar a população a tomar aquela vacina. Obviamente que o povo se revoltou, foi às ruas. Nós tivemos muitos embates entre as tropas do governo e a população. E existia um movimento muito autoritário do governo na época, também conhecido como bota abaixo, que é jogar os casebres da época ao chão. E aquela população mais pobre que construíam suas casas perto das fábricas, porque não tinham condições de pagar passagem para ir trabalhar, eles foram obrigados a sair dali do centro da cidade e improvisar casas nas encostas dos morros, formando assim as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Então, o objetivo era reformular o espaço urbano, mas também reformular os hábitos e a cultura do povo carioca. E ele se inspirou no modelo francês para implantar suas medidas autoritárias. E houve uma intervenção policial violenta nesse sentido, que acabou fazendo com que a população se revoltasse contra o governo da República. Qualquer dúvida, meus amigos, então é isso. Estou à disposição. Vou deixar um link aqui
do meu blog, onde vocês poderão encontrar textos referentes ao assunto também. Um grande abraço a todos e até a próxima.